Veja bem, esse delito, ele é diferente da omissão de socorro prevista no Código Penal. Lá no Código Penal, é qualquer pessoa. Aqui, é o condutor de veículo, tá? É o condutor do veículo deixar de prestar imediato socorro. Boa noite, socorro. Tá? Então, eu vou ler aqui o que diz o artigo 304. Lei 9503, o Código de Trânsito. Foi onde nós paramos na aula passada. Tá? Pelo menos é o que eu anotei aqui. Tá? Diz assim, ó, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Se o fato não constitui crime mais grave. Antes de prosseguir, gente, por favor, todo mundo marque aí no código se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Por que isso? Para deixar bem claro, quando vocês forem ler o código de vocês, que se trata de um crime, um delito subsidiário, ou seja, só é aplicado quando essa conduta não constituir um crime mais grave. Entenderam? Por isso que a gente diz que é um delito subsidiário. Aqui tem 2 maneiras da pessoa praticar o delito, tá? Uma é ele deixar de prestar imediato socorro à vítima. Tá? Então, a pessoa, podendo prestar auxílio, se omite. É uma conduta. E a outra? Quando ele não puder prestar auxílio diretamente, ou seja, ele vai lá prestar auxílio, ele deixar de solicitar ao público que socorra a vítima. Tá? Então, essas 2 formas, ele ou se pode, ou quando ele não pode, ele não pede ajuda. Tá? Ele não pode escolher, gente, uma coisa ou outra. Ele tem que tentar prestar auxílio. Se não puder, aí sim de auxílio. Tá? O que acontece com relação... Boa noite, Alex. Que nós temos que falar a respeito do sujeito ativo. Tá? É aquele condutor do veículo, tá? Que participou lá de um acidente, tá? Ele não prestar socorro. Não é isso. É qualquer condutor, quando assistir alguém que sofreu um acidente e precisa de auxílio. Porque se ele provocou o acidente com vítima e ele não socorre, ele vai ter uma agravante que ele praticou, ou a lesão corporal ou o homicídio, entenderam? Agora, aqui é que caso você está dirigindo, vê um acidente e você não toma nenhuma atitude para minimizar os efeitos. Tá? Deixa eu ver. A pena,
6 meses a um ano, nós temos dois aspectos aí que devemos observar com relação à pena, gente. A pena mínima não passa de 1 ano. Então, cabe suspensão condicional do processo. E a pena máxima não passa de 2. Então, a competência é do juizado especial, tá? Criminal. Vem o parágrafo único e diz o seguinte: incide nas mesmas penas prevista nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiro ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. É importante a gente ressaltar esse parágrafo, porque lá no crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal, tá? Se alguém presta socorro à vítima, não persiste o crime para quem se omitiu. Agora, aqui no nosso Código de Trânsito, o legislador vem e fala o contrário. Mesmo se houver morte instantânea, a pessoa responde, ou se outro socorrer. Mas veja bem, bem assim, nós, quando estudamos direito, a gente aprende que não pode ter letra inútil, mas às vezes tem uma gente, tá? Morte instantânea, ver uma pessoa ser atropelada é eterna, mas é minha conexão. Eu dei a primeira aula, estava legal, no final começou a travar, tá? Vamos com um pouco de boa vontade. Eu já troquei até de provedor. Aqui, troquei minha outra. Se você vê um atropelamento que a cabeça da vítima é arrancada na hora, você verifica que a pessoa morreu imediatamente, né? Porque sem cabeça não tem como. Aí eu pergunto, o objeto jurídico, tu vai prestar socorro como? Tá? Vai prestar socorro como a uma pessoa que já está morta, você viu lá claramente. Tá? Então, são coisas que existem na lei que a gente até entende o que o legislador quis dizer. Nesse caso aqui, eu acho, o que ele pensou, a doutrina, é que vê a pessoa sofrer um acidente, morre instantaneamente, mas você tem que ali prestar o socorro, não àquela pessoa que já morreu, mas para evitar outros acidentes que um pensa passando em cima do corpo, coisa dessa natureza, tá? Então, tá na letra da lei, mas é difícil de você... Olha só, como é que tu vai prestar socorro para uma pessoa que morreu imediatamente? Onde está a omissão de socorro? Tá? A lei foi mal escrita. Tá? Ele tinha que melhorar isso aí. Bom, nós temos só mais uma questão para falar sobre esse delito, que é a ação penal. Tá? Lembrando que, nesse caso, a ação penal é pública, incondicionada, tá? Porque o legislador não fala nada a respeito da
da ação penal. Outro delito que nós temos que falar é o artigo 305, tá? 305 do Código de Trânsito, tá? Que é o quê? Fuga do local do acidente, tá? Fuga de local do acidente. E aí, gente, outra discussão. Diz assim lá o artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? E aí o que acontece? Esse crime é aquele crime que a pessoa se envolve no acidente e foge para evitar a responsabilização, tá? De uma possível responsabilização criminal ou civil. É que eu estou vendo aqui uma ação declaratória de constitucionalidade. O entendimento, gente, tá, de muitas pessoas é o seguinte, é que esse artigo, que se você fugir do local para evitar responsabilização penal, já tem prevista uma causa de aumento de pena, tá? Como crime autônomo. E, para evitar a responsabilização civil, afronta o artigo 5º, tá? Inciso 47, que veda, tá, a prisão por dívida. Então, é uma letra morta da lei. Por causa disso, foi proposta uma ação, tá, de declaratória de constitucionalidade de número 35, aonde está se discutindo se é ou não constitucional, tá? A aplicação. Então, deixa eu voltar aqui na lei de trânsito. Caraca, vou ter que ir lá de novo no meu artigo. Então, gente, essa ação declaratória movida para que o STF declare ou não se esse artigo é constitucional, tá? Já temos decisões que, ao reconhecimento da inconstitucionalidade, por isso que eu vou passar aqui para vocês um trabalho de pesquisa para vocês pesquisarem, e na aula que vem... Pô, de novo eu puxei, cara. Na aula que vem, alguém falar para a turma, é ou não constitucional esse artigo? Qual a decisão? Eu já dei o número, hein? Ação de declaratória de constitucionalidade, número 35. Tá? Por que eu estou passando isso, gente? Eu estava revendo umas provas passadas do exame de ordem. Tá? Estou botando aqui meu código atualizado, porque o escrito não está atualizado. Eu andei vendo umas provas passadas
do exame de ordem. E lá eu vi mais de uma questão que envolvia justamente isso. Tá? Está na lei, não tem, não foi revogado, nem tácita, nem expressamente, mas tinha a manifestação do STF dizendo que aquele artigo é inconstitucional, mas não tiraram da lei. Tá? Ação de declaração de constitucionalidade número 35. 35, tá? Bom, já tivemos antes alguns tribunais se manifestando, reconhecendo a inconstitucionalidade desse procedimento. Eu, na vida prática, já cansei de colocar gente aqui, tá? Por exemplo, a pessoa colide com o teu carro e foge do local do acidente, não tem vítima. Aí como é que tu vai cobrar dele? Tá? Aí tu vai eu fazia na delegacia, a notícia crime de fuga de local do acidente, o delegado levantar a placa, chamar o cara para ele responder pela fuga, por esse delito. Eu não estou interessado se ele vai ser preso ou não. Eu estava interessado em quê? Ação civil, saber quem estava dirigindo, para poder cobrar do cara o meu prejuízo, entendeu? Agora, se você parar para pensar, assiste razão a quem questiona esse artigo. Porque, seria bis idem. Se ele fugir, aumenta a pena. Então, já tem uma punição. Aí vai responder por um delito autônomo. 2, se ele fugir, vai prender o cara porque ele está fugindo se não tiver vítima, for só cível. Não pode ter prisão por dívida civil, entendeu? Então, essa conduta aí foi incluída no Código de Trânsito, mas tem lá, como outros artigos, os seus senões, tá? Bom, deixa eu ver outra coisa aqui. Outro artigo que nós temos que ver é a chamada embriaguez ao volante. Tá? Embriaguez ao volante. E diz assim o artigo 306 da Lei de Trânsito: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Foi introduzido essa redação em 2012, que não era a redação original da Lei de Trânsito, que é de 97. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por 2 pontos. Inciso 1º, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 grama de álcool por litro de ar alveolar. Gente, litro de ar alveolar é o etilômetro, vulgarmente conhecido como bafômetro. Tá? Inciso 2º.
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo COTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Tá? Parágrafo 2º, eu vou ler, depois eu comento. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direitos admitidos, observado o direito à contraprova. Foi introduzido em 2014, por causa da discussão que existia. Parágrafo 3º. O COTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia do crime tipificado nesse artigo. Tá. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, tá? Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, para se determinar o previsto nesse caput. Isso aí foi incluído em 2019, que não tinha. Tá? Então, vamos lá fazer um breve apanhado. Primeira coisa. Aqui diz, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Existe uma discussão, principalmente no meio, entre os médicos e principalmente os médicos legistas, a respeito do fenômeno chamado... Quando a lei, lá em 97, surgiu, não era essa redação. Aí houve uma alteração já para tentar contornar essa questão. O que diz esse fenômeno da tolerância, gente? O fenômeno da tolerância é que, dependendo da pessoa que ingeriu o álcool ou outra droga, mas vamos focar no álcool, dependendo do seu tamanho, massa corporal, se está ou não acostumado a beber e etc., ele pode ter ingerido uma quantidade de álcool que não influenciou a ponto de prejudicar a direção. Esse é o fenômeno da tolerância. A pessoa é mais tolerante ao álcool. É grandão, tem massa corporal, metaboliza mais rápido, tá? Por isso, isso causava muita discussão. Outro fato também que causava discussão era a questão prevista lá no direito constitucional de não fazer prova contra si, ou a autoincriminação. Então, a pessoa não é obrigada a se submeter a teste de bafômetro, está fazendo prova contra si. Aí veio o legislador e alterou. E agora, basicamente, ele diz o seguinte: não. Agora, se demonstrar X de álcool no organismo, já é considerado o crime. E aí você ou faz o teste de alcoolimetria, tirando sangue, ou o bafômetro. O bafômetro, o etilômetro, ele é um exame diferente da dosagem de álcool no sangue. Porque tu vai usar a questão dos alvéolos pulmonares e isso é por isso que fala aqui ar alveolar, que vem dos pulmões. E tem uma relação ali de quantidade de álcool no organismo e com a quantidade expelida quando a pessoa expira, tá? Põe ar para fora. Aí fizeram uma tabela e o que eles queriam é o seguinte: não, chegou aquilo ali, está sob influência de álcool e acabou. Mesmo assim, não tem como você obrigar a pessoa a fazer o teste.
E aí continuou dando problema. Aí veio o legislador e alterou também, tá? E disse que você poderá fazer, para você que eu falo, o agente público, né? Poderá fazer prova por outros meios que não esse teste do bafômetro, por exemplo, ou de sangue, tá? Diga-se de passagem que o teste de sangue não era comum, gente. Só se fazia, ou só se faz, quando a pessoa está hospitalizada por um acidente. Aí já está ali, tu tira o sangue, tá? Lá no ML, não. Ou vai fazer outro tipo, é o exame neuroclínico psíquico, que se dá o nome. A lei fala aqui, ó. Quer ver? Deixa eu... Ele fala aqui, ó. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, que eu já falei, toxicológico, exame clínico, que é quando o perito da pessoa, tá? Um tipo de perícia qualquer, vídeo, prova testemunhal, outros meios de prova, ou seja, é um contexto, tá? Eu cheguei a comentar aqui antes que o perito ele vai olhar a pessoa e vai descrever, vai observar certas características de quem está sob efeito de droga, de álcool ou outro tipo de droga, tá? Pupila dilatada, suando em excesso, chama de sudorese, não andar cambaleante, língua, a fala arrastada, uma série de coisas. Então, ele está examinando a pessoa sem que a pessoa, tá, saiba disso. Ou também pode ser uma filmagem. Lá na lei seca, põe lá a câmera e fala, ó, está sendo filmada aqui a operação. E a pessoa cambaleando, falando enrolar, coisa. Isso é que previu, tá, o legislador. Agora, para o texto legal, basta aquela quantidade de álcool no sangue. Já para as pessoas que vão defender essas pessoas, diz não. A lei fala de ter alterada. Pode filmar qualquer coisa. Ter alterada a sua capacidade de direção, tá? Que é diferente da quantidade de álcool. Então, gente, é uma discussão que não para nunca. Tá? Aí, como é que resolve isso em sede policial? Tá? Em sede policial, olha só, a pena é detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? O delegado não vai discutir isso. Por quê? Qual é a pena máxima, galera? Dá uma olhada aí. 3 anos. 3 anos significa o quê? Fiança. Tá? O delegado faz o flagrante, arbitra a fiança e acabou. O juiz é que resolve aquilo. Ele vai ficar, entendeu? Porque essa discussão não para. Tá? Eu, particularmente, acho que, devido a essa relação trânsito, acidente, morte, lesões graves, álcool, droga, tinha que realmente a legislação brasileira ter uma forma prática de resolver isso, tá? Mas a gente tem sempre essas nuances. Então, vocês vão defender alguém e vai dizer, não, meu cliente tinha álcool no sangue devido lá à medição do ar expelido pelo pulmão, pelos alvéolos, mas ele não estava com a sua capacidade, não, tanto que não tem outra prova. Cadê o vídeo dele cambaleando? Cadê gente dizendo que ele estava trocando as pernas, entendeu? E aí vai se discutir. Tá? Alguém perguntou aqui se pode gravar. Tá? Sim. O que a lei brasileira veda, principalmente a Constituição, gente, é a gravação clandestina. Ponham isso na cabeça. Gravação clandestina. Tem, hoje,
lei estadual, ela está para ser primeiro sancionada ou não pelo governador e depois regulamentada, que todo policial, toda viatura, quando fizer abordagem, vai ter uma câmera, o policial no seu uniforme, a viatura em local estratégico, igual nos Estados Unidos, que filma tudo. E isso não vai ser nenhuma ofensa ao princípio constitucional de presunção de inocência, que é vedado abuso à intimidade, nada disso, porque todo mundo vai saber que o policial está ali com uma câmera filmando tudo que ele faz. É o mesmo princípio que nós usamos para pegar as câmeras de vídeo de rua, lojas, condomínios, e usar como prova. É plenamente aceitável isso pelo judiciário, porque não tem nenhuma forma clandestina. Hoje, todo mundo tem plena consciência de que qualquer local que você esteja na rua, em condomínio, em loja, tudo está sendo filmado o tempo todo. Pode até a polícia não descobrir vídeos, ou o vídeo ser aquele que grava um em cima do outro e acaba apagando. Mas isso aí não tem nada de clandestino. Então, a lei seca lá, tu bota lá o bonecão lá, bota aquele balão e um aviso. A operação está sendo filmada. Pronto. Não tem impedimento algum. Vai ser a mesma coisa com a câmera no uniforme do policial, no colete do policial, entendeu? Tu tá sabendo que está sendo filmado, tá? Então, não tem clandestinidade. A clandestinidade é que é proibida, tá? O argumento que se usa, inclusive o STJ sempre decide assim, na maioria das vezes, é que o crime aí é de perigo abstrato, tá, gente? Então, olha como é o entendimento, é de perigo abstrato. E, por ser de perigo abstrato, não precisa se demonstrar o perigo concreto. Então, basta a pessoa estar com aquela quantidade de álcool no sangue. Então, o entendimento, pelo menos do STJ tranquilo, é o quê? Vai caracterizar o crime quando tiver tantos quantidade de álcool no sangue, tá? Agora, se a pessoa não submeteu o bafômetro, aí vai ter que ter o tipo de prova. Alguém vai ter que ou filmar, ou levar aquela pessoa para exame de corpo de delito, ou ter testemunhas que estava doidão. Aí dá para discutir. Então, qual é para o advogado, o que ele tem que falar para o cliente? Meu amigo, não sopre. Acabou. Tá o bafômetro. Sopre. Aí vai lá para o IML, não colabore com o perito, não faz 4, não anda em linha reta, fica lá na tua. Se recusa a fazer tudo, entendeu? Essa é a típica defesa de quem está errado. Mas é uma defesa, tá? É uma defesa. O STF entende que, como é perigo abstrato, basta a lei ser afetada, basta a conduta prevista na lei, tá? E aí nós temos o crime. Já outros não entendem assim, tá? Não entende assim. Mas hoje a melhor posição é essa. Pelo menos é o que eu vejo por aí. E lembrar que não é uma infração de menor potencial ofensivo, gente. Porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Tá? Então, é questão de procedimento na justiça comum. Tá? Aí o outro artigo que eu tenho que falar é o artigo 307. 307
do Código de Trânsito, que fala assim, a violação da suspensão ou proibição imposta. Violar a suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento nesse Código. Vocês sabem, a pessoa que ultrapassou a quantidade de pontos, que cometeu uma infração, que tem lá a suspensão do direito de dirigir, né? Bom, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou da proibição. Tá? Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, são 2 delitos. Um é você dirigir estando com o seu direito de dirigir suspenso. Tá? Outro é você, uma vez tendo seu direito suspenso, tu não vai lá no Detran entregar sua habilitação. Tá? É comum. O cara fica andando com a habilitação suspensa. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Tem muito importante. Só 2 coisas. Só 2 coisas importantes. Um, que é infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não passa de 2 anos, e a ação é pública incondicionada. Tá? Aí vem o artigo 308. Participar, isso é participar de competição não autorizada, é o PEG, é o racha. É participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Tá? Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Isso aí, gente, é comum. Lá, então, na Barra, é toda hora. Aqueles playboy lá fazendo pega, racha, aquelas manobras arrojadas, tá? Isso não tem dúvida que expõe a coletividade a perigo, tá? Então, a segurança viária. O importante é, se for no local privado, tá? No interior de uma fazenda, no shopping center, não é via pública. Tá? Não é via pública. Agora, fato interessante é condomínio. Tá? Lá, na lei de parcelamento do solo urbano, diz que a lei interna pertence ao poder público. Então, se uma pessoa pratica uma conduta dessa dentro do condomínio que ele mora, porque aquela rua ali, posição legal, é considerada via pública.
Agora, se ele comete aquilo no pátio de um shopping center ou numa fazenda, não é, porque não é via pública, tá? Outra coisa que eu posso falar. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras sanções. Gente, é o caso da lesão, do crime pré-ter-doloso. A pessoa participou do pega, demonstra-se que ele, em nenhum momento, quis aquela lesão ou assumiu o risco, mas aconteceu. Então, vai ter um aumento de pena. Aí vem o parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resulta morte, é a mesma coisa, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena ativa de liberdade, reclusão de 5 a 10. Tá? 5 a 10. Tá? Então, é importante deixar claro que esse tipo de delito, dependendo das suas consequências, vai sair lá de... Não, peraí. Caraca. Vai sair lá de 6 meses a 3 anos, podendo chegar, se houver morte, de 5 a 10. É um aumento considerável. E bem maior do que um homicídio culposo, comum. Tá? Mas por que a pena é um homicídio culposo comum? Porque lá no homicídio culposo, sempre vai ser culpa. Nunca vai haver aqui, ele teve o dolo de participar de racha, de pega, e não de homicídio. Então, como em algum momento escolheu aquela conduta, e se não restar demonstrado que ele assumiu o risco, tá, que aí seria outro crime, ele vai responder por esse aumento de pena. Cuidado, cuidado. Lá no exame de ordem, pode cair uma questão nesse sentido, que você vai fazer a defesa do seu cliente dizendo que não restou demonstrado, tá, que ele queria a morte, então, portanto, vai aplicar aqui que é menor. Também. Não foi um homicídio doloso com dolo eventual. Mas fica sempre aquela questão do que é mais benéfico. Então, a cabeça tem que funcionar como? Sempre aquilo que for mais benéfico para o seu cliente. E não simplesmente a absolvição, porque às vezes não dá para absolver. Lá no exame de ordem tem que pensar assim. Aliás, antes de prosseguir, vou fazer um parênteses. Qual da turma da manhã, tá, que eu estava falando muito, tá, porque a nossa preocupação com vocês, passar aqui de uma maneira que seja útil na primeira barreira que vocês vão ter como profissionais, que é obter a aprovação no exame de ordem. E aí, eles me perguntaram o que eu acho de ordem fazer a segunda fase em penal, gente. Aí eu, sinceramente, respondi o seguinte: não é para qualquer um. O mais difícil é a parte escolher direito penal para fazer a segunda parte do exame de ordem, porque tem muitas teses, nuances demais, gente. Então, quem não estiver dominando o direito penal e o processo penal, é melhor não arriscar.
e fazer em outra área, civil, constitucional, tributário, sei lá. Tá? Não é que lá seja mais fácil, é que o penal é muito mais difícil, tem muitas teses. Tá? Tem muita... E se você, gente, errar o tipo penal, você vai errar tudo na tua prova. Porque tu vai errar o rito, né, o procedimento, não sabe se é ordinário ou sumário, número de testemunhas, vai se enrolar todo. Então, como vocês estão, já passaram da metade do curso, porque já estão concluindo o 5º período, o 7º período, já passaram muito do curso de Direito, está já no final, você já tem que estar pensando seriamente como vai ser o exame de ordem de vocês. Já ter uma disciplina para você fazer um estudo mais aprofundado, já visando a segunda fase do exame de ordem, que é completamente diferente da primeira fase. Tá? Então, tem que pensar nisso. Tá? E eu digo para os meus alunos, olha só, direito penal é o mais difícil que tem para fazer a segunda fase. Tá? Pode ter certeza. Vamos lá. Ainda dá. O artigo 309. Artigo 309 é dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. Gente, atenção. Olha só o que eu vou falar para vocês. De novo, o legislador quis, o objetivo dele, ele almeja a segurança viária do trânsito. E aí o que aconteceu? Antigamente, quando era contravenção penal, bastava a pessoa estar sem habilitação que respondia pela contravenção penal de dirigir sem habilitação, tá? Sem habilitação. E aí, era lá o artigo 302 da Lei das Contravenções Penais, tá? Era a pessoa dirigir sem habilitação. E lá não tinha essa de gerar perigo de dano. Pegava a pessoa, tá? Ele respondia. Veio o legislador pretendendo, tá? Por isso que eu falei que essa lei de trânsito ela tem muitas incoerências, muita coisa errada que tinha que ser resolvido, mas o nosso legislador ele fica com a cabeça em orçamento, emenda parlamentar, em uma opção de coisa, esquece de fazer a parte dele, que é legislar, tá? Ou consertar a legislação que está ruim. Nós já vimos aqui várias incoerências dessa lei de trânsito. Bom, hoje, a lei fala assim, ó, gerando perigo de dano, tá? Gerando perigo de dano. Então, basta a pessoa dirigir, não basta a pessoa dirigir sem habilitação. Tem que o poder público demonstrar que ela estava gerando perigo de dano, ou seja, conduzindo o seu veículo de forma anormal, tá? É crime de perigo concreto, tem que ser demonstrado, não é perigo abstrato. Então, eu sempre orientei os policiais militares e até os guardas municipais. Eles chegavam lá com um cara sem habilitação. Eu falei, tá legal, polícia, vem cá. E como ele estava dirigindo? Não. Olha só, gente. Eu passei com a viatura, olha só. Eu passei com a viatura e vi esse cara abastecendo a moto no posto, sem capacete. Ele estava sentado na moto, sem capacete, abastecendo. Aí eu parei e dei uma dura nele. Enquadrei, dei uma dura.
A moto é legal, mas ele não tem habilitação. Eu falei, tá, o que é que eu faço? Eu falei, não, cara, olha só. Como é que ele estava gerando perigo de... Se a moto estava parada? Tu mesmo não falou que a moto estava parada abastecendo? Como ele vai gerar perigo de dano se a moto estava parada? Entendeu? Então, eu ensinava, olha só, quando for assim, tu espera o cara sair do posto, vai acompanhando ele, e aí tu aborda ele andando e diz aqui para mim, não, doutor, ele estava dirigindo em zigue-zague, e subindo na calçada. Alguma coisa anormal, senão não é o crime. Por quê? Porque o legislador colocou na lei essa questão aqui, ó, gerando perigo de dano. Então, o que era para tornar algo mais dura a lei, acabou tornando mais tendo que antes tu pegava e enfiava o cara na contravenção. Hoje não. Só pode ser o crime se ele estiver gerando perigo de dano e tu tem que demonstrar, tá? Bom, outra coisa é aquela questão de categoria, tá? A pessoa, no meu caso, eu tenho lá a minha habilitação é A2B, é isso aí. Moto e carro de passeio. Eu não posso dirigir caminhão, porque não me interessa, tá? Então, se eu estiver dirigindo um veículo além da minha categoria, eu não estou autorizado a dirigir aquele veículo. Só por causa disso eu vou responder? Não. Eu posso responder na parte administrativa. Ser multado, o carro apreendido, retido até que vá lá uma pessoa habilitada. Mas o crime tem que demonstrar, não, ele dirigiu o caminhão, mas gerou perigo de dano. É o caso, tá? Lá dos ciclomotores, tá? Aquela questão, preciso ou não de dirigir para pilotar determinadas categorias de autorização, tá? Tem hora que o Detran veio e diz, não, se não exceder 50 centímetros cúbicos, tá? Não precisa de habilitação. Então, gente, é uma norma que precisa de quê? De regramento da parte administrativa, tá? Bicicleta elétrica, patinete elétrico, isso é ou não é? A gente tem que ir lá na parte e ver. Então, cada caso vai ser caso. Você pode estar dirigindo com o cavalo e duas carretas, sem habilitação, e não está gerando perigo de dano. Aí não vai ser nada para o crime. Tá? Então, lembrando que é uma infração de menor potencial ofensivo e cabe a suspensão condicional do processo, que a pena mínima permite, e é de ação pública incondicionada. Aí vem um outro artigo que trata, olha só o nome que a doutrina dá, entrega temerária, tá? De veículo. É entrega de veículo à pessoa não habilitada. Diz assim o 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Isso aí é aquele caso da pessoa que empresta o carro, deixa outra pessoa dirigir, tá? O veículo sem ter autorização, sem ter habilitação. Ou estando uma condição ali psíquica,
de saúde mental ou física que não tenha condição de dirigir naquele momento, tá? Você pode cometer esse crime tanto de uma forma expressa ou tácita. Outro fala, não, toma, meu filho, pega o carro. Ou a chave do carro está aqui, não pode dirigir não, mas está aqui. Está com tempo. Entrega o carro, ou você não se cerca das medidas tá? É evidente que você não pode deixar a chave de bobeira, gente, tá? Porque não dá outra. De cada 10 adolescentes, 11 vão pegar o carro para dirigir, tá? Diferente vai ter um que não vai fazer isso, tá? Então, esse delito, tá? Embora não permita, olha só, a doutrina, uma construção doutrinária e jurisprudencial. Aqui no texto do artigo 310, não fala nada em via pública, tá? Diz só que você não esteja em condições de conduzi-lo em segurança. Mas o entendimento, tá, é que seja via pública e não numa área privada, tá? Por uma questão uma questão de conjunto da obra aí, da lei, é sempre via pública. A questão da... Lá, o que eu tenho que falar mais? Crime de menor potencial ofensivo, tá? E ação pública incondicionada, tá? Ainda dá tempo, gente. Eu vou falar mais um. Aqui, o 311, tá? Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Tá? Isso aí, gente, era o que antigamente a gente chamava lá na exposição, tá? Direção perigosa, previsto lá no artigo 34 da Lei das Contravenções Penais. Tá? Incluía lá. Então, você tem lá velocidade compatível, tem a via pública e tem qual a velocidade permitida. Você vem numa velocidade acima, tá? Isso daí não basta você dirigir assim, tem que ficar demonstrado também o perigo de dano. Então, não é crime de perigo abstrato, é crime de perigo concreto. Tem que demonstrar que aquela sua conduta gerou perigo de dano. Tá? Isso aí tu vai levar em consideração as placas existentes, tá? E como dirigia. Aí vem aqui um artigo, o artigo 312, que é uma fraude no procedimento apuratório. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico, com vítima
na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Pena, detenção 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o posto nesse artigo, ainda que quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Tá? Esse crime aí, gente, é aquele caso quando a pessoa muda as coisas de lugar, modifica, para enganar o perito, é alterar o corpo da vítima, a posição do carro, tá? Tentar apagar a marca de frenagem, lavar mancha de sangue, tá? Recolher os detritos do carro, parte de lataria, vidro, para dizer que o impacto foi em outro lugar, esse tipo de coisa. Isso é muito comum acontecer, tá? Então, esse crime também é previsto lá no artigo 347 do Código Penal, que é a fraude processual. Mas, como nós estamos falando de lei de trânsito, vamos aplicar o princípio, tá, da especialidade, ou seja, a lei especial derroga a lei comum. Lá, por exemplo, se um policial participa de um confronto e tem lá uma pessoa morta e ele modifica o local, tá? Isso não faz aqui não, gente, tá? Eu estou dando assim algo hipotético que não acontece no Brasil. Isso acontece na França, Suíça, Suécia, esses lugares assim. Aqui no Brasil não acontece. O policial vai lá, move o corpo da vítima, põe uma arma na mão, põe droga, ou seja, altera de alguma maneira o local do crime para se beneficiar, tá? Isso é o delito do 347, tá? Que é fraude processual. Agora, essa fraude processual é o mesmo que nós estamos vendo aqui, tá? Só que aqui vai se aplicar o artigo 312 do Código de Trânsito, porque essa fraude foi praticada no trânsito. Então, é uma lei especial que vai ser usada, e não o Código Penal. Se for em qualquer outro local, é o 347 do Código Penal. Nesse caso aqui, é o 312 da Lei de Trânsito, tá? Outra observação, não tem muito, é de sempre. É delito de menor potencial ofensivo e a ação é pública incondicionada. Gente, olha só. Vocês estão notando que muitos desses delitos, tá? Muitos desses delitos têm uma pena ínfima, juizado especial. Talvez seja por isso que as pessoas estão um pouco ligando. Na cabeça delas não dá nada. E não dá porque vai ser lá uma cesta básica, uma transação penal, entenderam? Então, já é hora, eu acho, tá, de começar a pensar em mudar a legislação e aumentar as penas, tá? O tipo de sanção. Os outros artigos, 302A, 302B, é só leitura, tá? Não tem que falar porque não é crime, é só dando complementação. E aí, gente, eu vou dar por encerrado essa questão do Código de Trânsito, tá? Na próxima aula, nós vamos ver uma outra lei, e eu já estou com alguns exercícios prontos, vou postar lá no Classroom, eu vou avisar para vocês, para que vocês façam, tá? Que, de repente, a gente tira das 5 questões da nossa N2, pelo menos umas 2, tá? Dessa
que a gente vai fazer como exercício. Por isso eu estou mandando vocês fazerem algumas pesquisas, vou passar uns exercícios, porque olha só, se você fizer o TED, tirar 10, se fizer, se de 5 questões acertar 2, 4, 10 com 4 faz 14. Como ninguém tirou menos do que 7 na N1, já passou, entendeu? Então, é por aí, para ninguém ficar estressado. Tá legal? Eu vou encerrar por aqui, porque eu não vou começar uma matéria nova, tá? E ter que parar. Aula que vem, então, a gente vê uma outra lei. Tá legal? Professor, obrigado aí. Fala. boa noite, tudo bom? Só para tirar uma dúvida aqui, o senhor falou aqui no artigo 309, rapidinho. É dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. E se houver o dano, no caso? Esse dano Como aqui assim? é lesão corporal, no caso? Ou Não, depende. patrimonial, no caso? Não, Fabiano, olha só. Que dano? Dano à pessoa ou dano a um veículo? Ao veículo, patrimonial, no caso. É dano culposo, não é crime. É ilícito civil. Ah, entendeu? Entendi. Tá legal? Gente, atenção, a pergunta dele é pertinente. Quando você pratica uma conduta que gera um dano, mas não um dano físico a alguém, é um dano ao veículo, a um muro da residência, a um poste. Isso aí, gente, é culpa, porque você não quis causar o dano. Tá? Então, é dano culposo, dano sem querer. Dano culposo não tem essa previsão aqui, nem lá no Código Penal. Tá? Culpa. Então, vai ser um ilícito civil. Deu para entender? Não é crime, é ilícito civil. Agora, é diferente. Você usa o teu carro de propósito para danificar um carro de alguém. Tá? Bateu no carro porque o cara te provocou. Aí, o que tu vai ter? Um dano doloso. Mas vai ser o dano lá do Código Penal. Ah, mas você não tinha habilitação e dirigiu. Tu vai responder por lá e por aqui. Tá? Uma única conduta. Tá? Então, gente, tem que fazer. Deixa a questão vir. Quando eu falo a questão, ou é a questão, o enunciado de uma prova, ou uma consulta que te fazem no escritório. Aí tu tem que esperar vir e começar a analisar. Tá? Por isso que eu falo para vocês. Fazer o exame de ordem em penal, tu tem que estar dominando isso tudo. Vocês lembravam que não existia figura de dano culposo lá no Código Penal? Lá, a regra qual é, gente? O crime é sempre doloso. Culposo é exceção. E só é punível se tiver a previsão da conduta culposa. Se não tiver, não tem crime. E lá, você indo lá na parte do dano, você vai ver que só tem a previsão de dano doloso. Culposo é atípico. Ah, é atípico, então não é um ilícito? Não. É um ilícito. Mas da esfera civil. Vai resolver lá em grana. Tá legal? Vamos lá então, gente. Até a próxima aí, tá? Abração. Abraço, professor. Obrigado.